A paz do Senhor Jesus para todos os amigos e irmãos em Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Mais uma madrugada que o Senhor nos concede. Já começamos, a segunda-feira, Semana, que seja uma semana de muita paz, muita saúde, muita prosperidade na sua vida, na sua família. Estamos aqui nesse propósito de jejum, de oração, leitura da palavra de Deus, Estamos no propósito de até dezembro estarmos lendo, meditando, orando, jejuando no livro dos Salmos, Livro de Salmo que contém 150 capítulos, Livro poético, a coleção de livros, 150 capítulos, entre estão escritos canções, orações, e poesias, da palavra de Deus, como também as revelações a respeito do Senhor Jesus, do seu nascimento, as profecias, das coisas que Deus iria realizar, na vida do povo de Deus, a vinda de Jesus, seu nascimento, salvação, libertação da humanidade, das gerações, Então o Salmo, ele é um livro abençoado, escrito por Davi, alguns capítulos, outros por o rei Asaf, outros também pelos filhos de Coré, todos eles que escreveram, a respeito das coisas de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Pois nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita pelos homens, sim, homens racionais, seres criados pelo Senhor, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Toda a palavra de Deus ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, não por vontade própria de escritor nenhum, A Bíblia ela contém vários escritores, homens e mulheres que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para deixar escrito, aquilo que nós precisamos para viver, a nossa fé na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler no capítulo 2 do livro de Salmos, capítulo 2 do livro de Salmos, que diz assim o título, vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. O rei escolhido por Deus, Esse capítulo ele fala um pouco da soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, e que as autoridades, os reis, permitidos estarem no poder por Deus, nosso Salvador, nosso Senhor, que eles se dobrem diante de Deus, o Todo-Poderoso, Não existe homem nenhum na face da terra, ou poder nenhum, rei nenhum, presidente nenhum, autoridade nenhuma acima de Deus, não existe. O Senhor ele é soberano sobre todas as coisas, ainda que aparentemente as coisas possam estar dando errado, ou alguma coisa errada aparentemente, mas saiba você que Deus está no controle de tudo. O seu poder, a sua majestade, a sua grandeza, está acima de tudo e de todos. E o salmista ele escreve aqui, a palavra de Deus, ele diz aqui no capítulo 2, o versículo 1, vamos ler alguns versículos. Porque as nações pagãs planejam revoltas, Uma interrogação, uma pergunta, Aí ele diz assim: porque os povos fazem planos
estão tolos. Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor e o rei que ele escolheu. Qual é o rei que Deus escolheu? Jesus Cristo, né? O rei que reina sobre todas as nações, todo o poder. O Senhor Jesus disse no livro do apóstolo São Mateus: todo o poder foi me dado em cima no céu e embaixo nessa terra. Então, todo o poder está nas mãos do Senhor. Aí ele diz, no versículo 3, esses rebeldes dizem: vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. O versículo 4 diz assim, do seu trono lá no céu, o Senhor zomba deles. O seu trono lá no céu, o Senhor zomba deles, né? Porque Deus, quando diz a sua palavra, que no capítulo 40 do livro do profeta Isaías, fala que o Senhor está no seu alto e sublime trono, né? E se inclina para ver a terra. Ou seja, Deus, o seu trono está acima dos querubins e serafins. E o salmista, escrevendo aqui no capítulo 2 e o versículo 4, ele diz que Deus está lá no seu trono no céu, o Senhor, e zomba deles. Deles quem? Desses governantes maus, perversos, líderes perversos e maus de todas as nações da terra. Deus zomba deles, porque tudo que eles fazem, as maldades que eles implantam, né, a maldade de oprimir o menorzinho, de se achar acima de tudo e de todos, não sabe eles que todo o poder está na mão de Deus, e quando só basta uma ordem de Deus para que aquela situação mude, seja em qualquer nação, país, né? O rei, o reino. Nós vimos a história do rei Nabucodonosor, né? Um homem poderoso da Babilônia, um homem que tinha todo o poder, tinha um exército poderoso e todos temiam eles naquela geração. Mas um dia, ele andando naquele grande palácio, ele batia nos peitos e se vangloriava, dizendo: eu construí a grande Babilônia, eu construí, o eu, né? O orgulho, a arrogância. E diz a palavra de Deus que naquele dia o Senhor ouviu, e um vigia do céu desceu e tocou na vida daquele homem. E a partir daquele dia, aquele homem ficou morando com os animais, né? Ficou que nem louco, morando com os animais no campo, que cresceu pelos, né, no seu corpo, viveu como bicho, né? Porque ele se orgulhou e achou que ele estava no controle de todas as coisas. E isso tem acontecido na vida de muitas pessoas nessa geração, muitas autoridades perversas, arrogantes, né? Que acham que estão no controle de tudo e de todos, mas você não está no controle de nada, meu irmão. Maior é Deus, está aqui, Ele está no seu trono, está rindo de você. Porque no tempo certo, na hora certa, uma ordem de Deus, e Deus envergonhará todos que praticam a maldade, que vivem na prática da maldade, que usam, né, a autoridade que tem para praticar o mal, para se beneficiar, para humilhar, para escravizar um humilde, um necessitado, humilhar, envergonhar, né? Não sabe ele que a justiça de Deus vai chegar cedo ou mais tarde na vida dele. E o salmista Davi, ele fala aqui, o versículo 5,
Então muito irado ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: Jacó coloquei o meu rei no trono, e lá em Sião o meu monte santo. O rei diz: anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: você é o meu filho, e hoje eu me tornei seu pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo 8: peça e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. A soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas, né? E o seu Filho Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? O único Rei verdadeiro e justo, como diz a palavra do Senhor, que a base do seu reino é a verdade e a justiça, né? Ele não tem o culpado por inocente, a não ser que aquela autoridade, aquele rei, aquele presidente, aquela autoridade, né? Governador, os parlamentares, prefeitos, vereadores, todos aqueles que são dotados de autoridades, reconheçam a soberania de Deus acima de tudo e de todos e se arrependam, né, enquanto é tempo, para ter uma vida com Deus e serem pessoas justas, né? Use os seus cargos para praticar a justiça e não a injustiça, porque você que se acha grande, meu amigo, meu irmão, minha irmã, saiba você que maior do que você existe outro acima de você, que está no controle de tudo e de todos, que é o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, o Jeová Samá, o Jeová Nissi, o Jeová Shalom, o Eu Sou, o El Shaddai, o Adonai. Ele disse para Moisés: eu sou, aleluia. Ele é, e ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele ainda diz aqui, ó, o versículo 9: com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, preste atenção, autoridades, adore o Senhor com temor e tremor e se ajoelhe diante dele. Louvado seja o nome do Senhor. Senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A soberania de Deus sobre tudo e todos, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do Brasil, de Israel, da nação de Israel, da África. Deus está no controle de todas as nações. E você que é uma autoridade, que está praticando a maldade, a perversidade, lembre-se disso. A justiça de Deus chegará sobre a sua vida. E é o tempo de você se arrepender e buscar a Deus, se ajoelhar diante do Senhor e pedir a misericórdia de Deus sobre a sua vida, como está dizendo aqui a palavra de Deus. Porque o juízo de Deus virá sobre aqueles que vivem na prática da maldade e da perversidade. Seja ela autoridade ou não, seja ele autoridade ou não. Se você é uma pessoa que vive na prática da maldade, saiba que no tempo certo você vai colher ela. Porque a tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher, seja bom ou mal. E todos os dias Deus nos dá a oportunidade de nós se arrependermos
dos nossos pecados, das nossas maldades e passarmos a ter uma vida com o Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus te liberte, que o Espírito Santo de Deus nessa madrugada abra seu entendimento, para que você possa entender o quanto Deus te ama e deseja que você se arrependa e passe a ter uma vida com Deus. Porque o Senhor Jesus, o reino eterno, está a qualquer momento sendo instalado na terra, na nação de Israel, quando o Senhor Jesus voltar, como o apóstolo, o escritor, falando aqui o salmista Davi, que o Senhor colocará o seu filho no trono, Louvado seja o nome do Senhor. E esse dia não está muito distante, porque nós estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus se cumprindo, e o Senhor Jesus voltará com seus santos anjos, com seus salvos, pisará sobre o monte Sião, Jerusalém, o monte das oliveiras, estabelecerá a salvação de Israel, a libertação da nação de Israel, pois a sua igreja já estará com ele na sua segunda volta, que ele voltará para buscar o povo de Israel, o povo, a nação eleita, e ele virá não mais como Salvador, ele virá agora como rei, como libertador, transformador da nação de Israel. Então, meu querido irmão, amigo, irmão, que você desperte desse sono espiritual enquanto é tempo. Os sinais da vinda de Cristo estão aí. Que você se ajoelhe dentro do seu quarto, na igreja, onde você estiver, e peça a misericórdia de Deus sobre a sua vida e sobre a sua família, para que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada na sua mente, no seu coração, no seu corpo, que o seu corpo seja templo e morada do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe nesta madrugada, que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos agora orar, pedir a Deus misericórdia, entrar no santuário dos santos, através do sangue de Jesus, do sangue da nova aliança, para que haja uma grande transformação no Brasil, na nação, na vida das autoridades brasileiras, que elas se arrependam enquanto é tempo, para que Deus, o seu amor os alcance, a misericórdia, porque também o juízo de Deus chegará na vida daqueles que não se arrependerem e quiserem achar que estão no controle de tudo, porque não estão. Quem está no controle de tudo, a soberania de Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai querido, amado e santo, nesta madrugada, meu Deus, eu entro na tua presença em oração, como diz a tua palavra, capítulo 33 de Jeremias e versículo 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clamamos a ti, Pai, nesta madrugada, pedimos ao Senhor, ó soberano Deus, ó Deus dos exércitos, Deus que nunca perdeu uma batalha nem perderá. Clamamos pela nação brasileira, pelo Brasil. Apresentamos a ti, Pai, as autoridades brasileiras. Apresentamos cada um que é dotado de autoridade. Meu Deus, seja ela governantes de estados, meu Deus, políticos, meu Deus, ministros, meu Pai, médicos, delegados, qualquer um que seja dotado de autoridade, oramos por elas, Pai, para que elas tenham na mente e no coração delas o senso de justiça, pois o Senhor é um Deus justo e verdadeiro, diz a tua palavra. Diz a tua palavra que o Senhor julga com justiça a causa do teu povo. Então olha para o Brasil, meu Deus, para a nação brasileira. Tenha misericórdia do Brasil, liberta o Brasil dos perversos, dos maus. Liberta, Senhor, em nome de Jesus.
Oramos pelos aflitos, pelos desesperados, meu Deus. Oramos pelos doentes, aqueles que estão em estado terminais. Tem misericórdia, Pai. Cura, liberta, restaura. Oramos pelos depressivos, ansiosos, aqueles que sofrem com a síndrome do pânico, com a depressão, com a ansiedade, meu Deus. Como disse a Tua palavra, que nós devemos confiar no Senhor e entregar nas Tuas mãos a nossa vida, nossa família, nossas causas, os nossos problemas diários que muitas vezes surgem na nossa vida aqui na terra, Senhor. Deus, tenha misericórdia da Tua igreja, do Teu povo. Tenha misericórdia de cada um dos Teus filhos, Senhor. Aqueles que levam a Tua palavra, a preciosa semente, ali a nação da África, ali a Nigéria, onde está sendo massacrado o Teu povo, os cristãos. Meu Deus, tenha misericórdia. Ó justo juiz, tenha misericórdia da nação de Israel, nação eleita pelo Senhor. Tenha misericórdia das outras nações, Pai, onde a Tua palavra é proibida de ser pregada, onde aqueles que levam a preciosa semente, a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, Pai, meu Deus, são perseguidos, mortos, são, meu Deus, humilhados, presos, massacrados, por levarem a preciosa semente, a Tua palavra, Jesus. Pai, oramos também pelos encarcerados, oramos pelos doentes, oramos pelos viciados nas drogas, oramos por aqueles que se encontram nas facções, no crime organizado, que eles se arrependam enquanto é tempo. Espírito Santo de Deus, visita eles, que eles se arrependam enquanto é tempo, antes que o juízo do Senhor chegue na vida deles, Pai. Pois a Tua palavra diz que o Senhor é amor, mas também é fogo consumidor, meu Deus. Então entregamos cada um em Tuas mãos, entregamos a minha mãe, entregamos meus irmãos, familiares, parentes, primos, tios. Meu Deus, meu filho, entrega em Tuas mãos, Pai. Entrega minha esposa, sua família, seu pai, seus irmãos e família. Deus, livra, salva, transforma, liberta. Oramos pelos nossos amigos, que Deus abençoe cada um, meu Pai. Que o Senhor Espírito Santo visite cada um deles, abençoando, salvando, libertando, abençoando a família, meu Pai, salvando, libertando, livrando de todo mal. Esse mês seja o mês do livramento, o mês de outubro, perdão, meu Deus, o mês de novembro. Meu Deus, que seja o mês de bênçãos na vida do Teu povo, na família, de proteção, livramento. Que o Senhor venha acrescentar os dias, os meses, os anos de vida e paz na terra, Senhor. Pai, Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal. Amém. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Que Deus te abençoe e te guarde, meu amigo, meu irmão. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Fica com Deus, tenha uma madrugada abençoada, um sono reparador, uma semana próspera, abençoada, de portas abertas, de saúde, paz, salvação e libertação na sua vida e na sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, quer nos seguir, o nosso canal lá no YouTube é @PR João Maria. Você vai dar um gostei lá, tocar no sininho para receber as notificações, as orações, a leitura da palavra de Deus, né? E você vai compartilhar, lá tem compartilha lá o vídeo, né? As orações, a leitura da palavra, o jejum, né? Para que Deus venha abençoar outros amigos, irmãos em Cristo, né? Com a palavra de Deus, amém? Fica com Deus, tenha uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus.